Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Panorama do Chefe. Para quem não me conhece, sou Joseph Alberto e esse canal é para você aprender sobre mercado financeiro, renda variável e investimentos em geral. Bom pessoal, essa semana foi uma semana curta, tá? Tivemos o nosso feriado, nossa Semana Santa, na sexta-feira, e o mercado, ele teve uma boa surpresa, tá? Que teve uma entrada de estrangeiros no mercado e isso favoreceu o nosso investimento, né? E o tema de hoje é: estrangeiros invadem o Brasil. Será que é hora de comprar? E aí? O que a gente vai ver nesse panorama desta semana? Você fique aí que você vai aprender um pouco mais com a gente. Mas antes, a nossa vinheta. Roda a vinheta! É isso aí, pessoal. Nós vamos falar aqui do que aconteceu durante a semana, tá? Alguns fatos importantes. A guerra dos Estados Unidos e Irã continua acontecendo, tá? E isso vai fazer com que você tenha uma noção geral do mercado financeiro. Porque, não sei se você sabe, mas o mercado financeiro ele é extremamente sensível a todos os movimentos, tanto na parte política quanto na parte geopolítica. Tá bom, pessoal? E aí, nós vamos começar falando de mercado brasileiro. Brasil teve uma boa alta essa semana, vou mostrar aqui para vocês, tá? Mas essa alta a gente tem que tomar um pouco de cuidado, tá? E eu vou explicar para vocês o motivo, tá bom? E aí vamos falar do que aconteceu na bolsa e falamos do quê? Do nosso querido Ibov. Vamos lá? Ibovespa, tá? Gráfico semanal. Tivemos uma boa alta esta semana, tá? De aproximadamente 3,5%, tá? E o que isso reflete nas ações? Bom, as ações foram favorecidas. Algumas ações nós já estávamos posicionados. Outras nós queríamos um ponto melhor, mas ainda não chegou. E outras a gente estava esperando e ficamos no ponto de ônibus, tá? E aí vamos falar do Ibov, tá? Ele tá nesse movimento aqui. Ele fez esses candles aqui de fraqueza compradora, só que com a entrada de estrangeiros no mercado brasileiro, isso favoreceu a alta. Essa alta pode se manter? Nós vamos precisar acompanhar um pouco mais, tá? Porque ainda não é uma alta muito clara. Por que não é muito clara, Joseph? Eu vou mostrar aqui para vocês esse volume financeiro aqui embaixo, que está aqui, ó. Todos os dois volumes financeiros, eles foram menores do que os volumes de venda das semanas anteriores. Então isso pode nos dar um sinal de que é apenas um pequeno repique para uma queda. Se você olhar pelo gráfico diário, você vai perceber que nós rompemos uma região de suporte, tá? Essa região aqui que estava nos dando uma segurança no preço, ela começou a cair. Ela validou esse rompimento e aqui ela está dentro de uma região de venda, tá? Pelo gráfico diário. Então, quando começa, um diz uma coisa, o gráfico semanal fala que está subindo, o gráfico diário fala que está caindo. Se você diminuir para 60 minutos ou 4 horas, você vai ver que também confirma a venda. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Eu não estaria comprando agora, a não ser que tivesse uma confirmação do gráfico semanal junto com o diário. Beleza, pessoal? E aí, nós viemos falando aqui de algumas ações, tá? Observamos elas. Eu coloquei poucas ações no grupo VIP, tá? Quem não conhece o nosso grupo VIP, é um grupo focado totalmente para as entradas e saídas do mercado, tá? Algumas ações já deram entrada, outras ainda não deram, tá? Mas, se você quiser saber todas essas ações, acesse o nosso grupo VIP por apenas R$ 39,90, tá? E aí, vamos falar da nossa ação Suzano, tá? Ela está num ponto onde a gente está pensando em comprar, na verdade já deu gatilho de compra pelo gráfico diário, mas ainda não mostrou uma força compradora eficiente. O que pode acontecer? Pode acontecer que ela venha para essas regiões aqui embaixo, tá?
e nos dê um gatilho de compra novamente, tá? Mas isso é uma possibilidade. O que pode acontecer também é que ela parta daí direto para buscar os nossos alvos lá de cima. Beleza, pessoal? Então, o mercado financeiro brasileiro, ele tem que tomar cuidado, tá? Essa alta ainda não é uma alta 100% validada, legal, boa, tá? Mas não é de se negar que o fluxo estrangeiro está entrando no mercado brasileiro, tá? De janeiro para cá, já foram 53 bilhões. E isso é muito importante porque esse pouquinho de dinheiro de lá de fora, para a gente é muita coisa. Então o mercado ele sente essa pressão e começa a se valorizar. E quais os motivos dessa valorização aqui no Brasil? Bom, o Brasil é um país emergente, é um país de uma economia que há uma possibilidade de crescimento, tá? Independente aqui de cenários políticos, o Brasil ele tem reservas naturais, ele tem boas empresas, ele tem uma possibilidade de crescer. Os estrangeiros estão de olho nisso, eles veem como uma oportunidade e eles tiram o dinheiro do americano, por quê? Porque o dólar já está desvalorizado. Então ele começa a fazer dinheiro em locais que têm uma maior possibilidade de rentabilidade. E o Brasil é um deles. Então, o estrangeiro não é bobinho, ele não é, uma ONG, ele está ali focado em quê? Em obter lucro. E se ele vê uma oportunidade aqui no Brasil, ele com certeza ele vai surfar esse movimento. E nós, como não podemos movimentar o mercado, nós surfamos com eles. Nós vamos pegar essa carona e auferir uns lucrozinhos legais pra gente. Beleza, pessoal? E aí, falando de Estados Unidos, eu quero falar também da parte da guerra, tá? A gente precisa aprender que o mercado financeiro ele se move muitas vezes com histerias, tá? Muitas vezes o cenário parece que não é favorável, mas ali a gente começa a montar as nossas posições tanto de compra e quando o mercado está muito eufórico, está muito animado, a gente começa a montar as nossas posições de venda. Tá? Então, esses são movimentos que a gente precisa ter paciência. O que é a paciência? Você começa a comprar nos pontos e começa a aguardar a movimentação do mercado. É um jogo de paciência. O Warren Buffett fala que o mercado financeiro é um jogo de passar o dinheiro dos impacientes para os pacientes, aquela pessoa que sabe esperar. Tranquilo? E aí o que a gente pode ver? Com esse cenário todo, a volatilidade, a oscilação é muito grande. Então, isso prejudica as nossas análises, assim, num curto prazo. Mas no longo prazo, assim, para 8 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, ela é muito boa. Por quê? Porque a gente pega os melhores pontos das melhores ações, tá? E aí eu quero mostrar para vocês o índice americano, tá? Que é o S&P, e vocês vão ver que ele pode nos dar uma opção para a gente comprar ou vender os nossos ativos. Vamos lá. Mercado americano, tá? Esse aqui é o nosso índice americano, é o S&P 500, são as 500 maiores ações da Bolsa Americana. Ele, assim como o Brasil, ele rompeu esse suporte, tá? Fez um movimento de alta e ele agora está chegando nas regiões que a gente chama de região de prêmio, tá? Na parte da venda, a gente vai só entrar quando ele passar dos 50% dessa perna vendedora, tá? Então, a gente vai começar a olhar o mercado americano a partir desses pontos aqui que eu marquei, tá? E se ele der um gatilho de venda, ele confirma a nossa venda. Então, a gente espera que ele venha corrigir para esse ponto da linha azul que eu marquei aqui para vocês, tá bom? Então, essa é a nossa análise. Se ele realmente vai obedecer ou não, nós não sabemos. Por quê? Como eu falei, as tensões fazem com que o mercado ele fique muito volátil. E a gente tem que tomar cuidado com a volatilidade para não mexer com o nosso emocional, tá? Então isso é muito importante para a gente ficar ligado, tá? E para o mercado americano, eu tenho visto o índice americano, que é o IVVB11, tá? O IVVB11, ele pode ser uma oportunidade para a gente, tá? Entrando nessa região aqui, ó, dos 377, 376, tá? Pode nos dar uma oportunidade para compra. Lembrando que, assim como aquele S&P que eu mostrei para vocês, a gente tem que tomar muito cuidado, deixa eu só apagar isso aqui, a gente tem que tomar muito cuidado nessas regiões aqui,
tá? Essas regiões dos R$ 400, essa região aqui dos 420. Por quê? Porque ele pode chegar ali e dar um recuo. Então essas regiões a gente pode fazer o quê? Uma parcial. Quem tiver a fim de comprar o índice americano pela Bolsa Brasileira, esse é o IVVB11. E aí você pode comprar ele, faz uma parcial nessas regiões e deixa o restante. Se o mercado, a guerra acabou, os Estados Unidos foi vitorioso, conseguiram seus objetivos, o mercado americano vai deslanchar, tá? Ah, não conseguiu, o Irã ainda está fazendo resistência, prejudicou a exportação do petróleo, você pode ter certeza que esse mercado americano vai cair. Tá bom, pessoal? Então esse é o meu recado para vocês. Eu deixei 2 ações também no grupo VIP, tá? E a gente está observando isso para médio e longo prazo. Beleza? Uma outra coisa que eu quero falar com vocês é a respeito do petróleo. Vamos olhar o petróleo aqui, Brent? Petróleo Brent, tá? Vamos observá-lo aqui. Ele continua firme nessa região dos $112. O que isso significa? Significa que as tensões da guerra ainda não acabaram. Não conseguiram ainda resolver o problema lá do Estreito de Hormuz, tá? Então, muitos navios não estão conseguindo passar. O Irã minou aquele campo e está sendo uma dificuldade para o mercado, no geral, exportar o petróleo. Então isso aí a gente tem que tomar muita atenção, porque se o estreito continuar fechado, o petróleo vai disparar, tá? Nós temos aqui um alvo gráfico de $123. Pode ser que ele chegue lá, pode ser que ele ultrapasse por causa da guerra, mas pode ser também que ele caia, tá? É provável que com o acordo da guerra, eles comecem a vir a um preço de patamares mais aceitáveis, tá bom? Então, vamos ficar de olho no petróleo. Tá bom, pessoal? E falando de criptomoeda, tá? Nós vamos ver como é que tá o Bitcoin, como é que estão algumas criptomoedas nossas, tá? O mercado de cripto ele tá muito parado, muito estagnado, porque o pessoal não está muito, como eu posso te dizer, ele não está muito acreditando no mercado no momento, tá? Essa situação da guerra causou uma instabilidade muito grande e isso prejudicou os investimentos de criptomoeda. Tá bom, pessoal? Esse tipo de coisa a gente vem comentando bastante no nosso grupo Free, tá? Que é um grupo totalmente gratuito. E lá a gente vai batendo esse papo. Todo dia eu vou postando alguma coisa, todo dia eu vou postando um vídeo educacional, todo dia eu vou postando uma dica. E lá vai fazer com que você tenha uma noção do mercado financeiro como um todo. Eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? É um grupo gratuito e você pode participar desse nosso grupo e fazer parte do investimento, começar a pensar de uma forma mais tranquila sobre o investimento de renda variável. Tá bom, pessoal? E aí, o que eu vou voltando ao assunto, o que eu vou falar das criptomoedas? Bom, Bitcoin, a gente continua comprando, tá? Isso faz com que a gente veja que o Bitcoin está numa oportunidade, tá? Apesar de estar dentro de um caixote que a gente fala, né? Que é um range, é uma acumulação. E essa acumulação faz com que a acumulação é como se fosse uma mola. Ela comprime. Você já pegou uma mola normal e começou a comprimi-la? Ela vai fazendo aquela pressão. E se você soltar ela de uma vez, ela vai explodir ou para cima ou para baixo, tá? Então, o Bitcoin, a gente está comprando porque a gente acredita que esse é um ponto de interesse. Ele pode ser que ele faça uma chamada sweep de liquidez, é uma varredura no fundo desse gráfico, e eu vou mostrar aqui para vocês, para o quê? Para capturar a liquidez do pessoal que está comprado. Colocou o seu stop ali muito perto, o institucional vem, papa esse stop e vira combustível para subir. Observem aqui que temos o Bitcoin, tá? Vou abrir aqui, vou ampliar mais a tela para vocês. Bitcoin aqui, gráfico diário. Você vê que ele está dentro desse range de negociação, ainda não saiu. Pode ser que ele venha abaixo dos $69 mil, desculpa, dos $59 mil, venha capturar essa liquidez aqui e virar combustível, tá? O mercado favorecendo, ele vai fazer esse movimento para que a gente comece a um ciclo de alta. Mas o ciclo de alta só vai ser confirmado depois que ele capturar essa liquidez e romper esse topo e voltar. Aí é a segunda confirmação do Bitcoin para a gente pensar em alta. Devagar, a gente já está começando a comprar, tá? E eu quero mostrar aqui no mercado brasileiro o QBTC11, que é o Bitcoin,
tá? Que a gente pode comprar na Bolsa Brasileira. QBTC11 está aqui com a gente, tá? É gráfico semanal. Ele já está dentro dessa região verde, onde a gente já pensou em compra, tá? Pessoal lá meus alunos lá do grupo VIP, já está começando a comprar o Bitcoin devagarzinho, para não sair se precipitando. Beleza? E aí, uma outra opção também é o Hash11, que é um ETF que junta as criptomoedas, tá? E no gráfico diário já está dando uma posição. Para quem está observando aqui, vê que o volume já está aumentando. Vou botar aqui o volume um pouquinho de lado, ó. Aqui, tá? O volume aqui já está aumentando e está sendo uma oportunidade para o pessoal comprar o Hash11 também, tá? Então, quem tiver com vontade de comprar pela Bolsa Brasileira, você já tem aqui essa oportunidade de compra. Lembrando que tudo aqui é o nosso estudo, tá? Isso aqui não é recomendação de compra, é fazer com que você entenda a movimentação do mercado financeiro. Beleza, pessoal? Era esse o recado que eu queria passar para vocês. Quero agradecer a paciência, a audiência de vocês. É muito importante que a gente consiga passar esse conteúdo para vocês aprenderem, tá? E se esse conteúdo foi relevante para você e tem algum amigo, algum colega, algum parente que quer aprender mais sobre renda variável, compartilhe esse conteúdo, tá? Porque é bom pra gente, é bom para o YouTube entender que esse conteúdo ele é relevante. Tá bom, pessoal? Um excelente domingo para vocês, uma excelente Páscoa. Jesus abençoe a vida de vocês e até semana que vem. Fiquem com Deus. Valeu!